capítulo 2. Glórias ao Senhor, Deus. Podemos ler a partir do versículo 15 ao 17. Glórias ao Senhor, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. E diz o seguinte a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Podem sentar-se. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. É um texto quase que totalmente de acordo com o louvor. E diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Do mesmo jeito, é o que nós veremos no texto. E como ele termina dizendo: aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Bem, irmãos, é bem verdade que na leitura do texto principal nós já vemos aqui uma certa discussão acerca de dois pontos, né? Dois pontos que fica claro na nossa leitura. Quando o apóstolo ele vem e diz: não ameis o mundo, né? Nem as coisas que no mundo há. Logo entendemos que um contraponto do que não se deve amar é que se tem alguma coisa na qual nós devemos depositar o nosso amor. Louvado seja Deus. Então nós vemos logo de cara esses dois pontos e contrapontos. E é bem verdade que o amor nós expressamos, é um sentimento que, se for só por palavras, ele é nulo, ele é inexistente. A própria palavra diz, e estudamos outro dia pela palavra do Senhor, que não devemos amar apenas de palavras, mas sim com atitudes de caridade, ou seja, obras de amor. Louvado seja Deus. E é bem verdade que, se não expressarmos esse amor, né, para aquilo que amamos, né, então esse amor ele é nulo. Um exemplo bem claro disso é que, se nós dizemos que amamos os nossos filhos, ou esposas, ou maridos, ou o que quiser colocar, e você não cuida disso, dessa pessoa, é óbvio que você não a ama. Você só a ama de palavras, mas o amor ele tem que ser expressado com atitudes, e isso é o nosso cuidado pelo que amamos. Louvado seja Deus. E é bem verdade que muitas coisas vêm para atrapalhar o amor que nós temos, ou vem para, melhor dizendo, roubar esse amor, direcionar esse amor para outras coisas, fazendo com que o amor que nós temos não atinja o alvo certo, mas direcionando o nosso amor, e isso não apenas as palavras, mas as nossas atitudes, para algo que de fato não merecia o amor que nós temos para investir. É bem verdade que no mundo em que vivemos existem tantas regras, né, tantas metas a serem batidas, tantas coisas a serem alcançadas, e o amor que nós temos será direcionado por meio das nossas atitudes para aquilo ao qual nós dizemos que amamos mais. Aquilo que nós dizemos que mais amamos, é nisso que mais nós iremos investir do nosso amor, a saber, né, como já tenho deixado bem claro, os nossos cuidados, as nossas atitudes. E é bem verdade que nós, nesse mundo, essa sociedade de hoje, que nos encurrala, nos empurra, né, a buscar
tantas coisas terrenas, buscamos cumprir, se é assim que eu posso dizer, 1 milhão de regras. São tantas coisas que nós precisamos cumprir para podermos apenas receber o título de cidadãos. Para você ser cidadão, você tem que cumprir X regras para que você alguém se torne um cidadão. E o mundo ele é cheio dessas regras, porque é bem verdade que quando nós temos regras a cumprir, obrigações a cumprir, parte do nosso tempo será investido nisso, do nosso tão precioso tempo. A verdade é que o tempo não volta atrás, e o que nós deixamos de fazer nesse dia, não conseguiremos mais fazer nesse dia, porque esse dia já está se passando, não terá mais como vivê-lo para fazer aquilo que deixamos de fazer. E faço questão de explicar dessa forma para que os irmãos entendam que o nosso tempo, as nossas atitudes, ela é mais investida naquilo que nós damos mais atenção. Aqui eu diferencio atenção de amor, mas só que é algo que está totalmente interligado, apesar de não ser a mesma coisa. E buscamos cumprir todas as regras que é pedida. Você que é esposa busca cumprir as suas regras, as suas metas como esposa, como dona do lar, como mãe. Você que é marido também busca cumprir as suas regras, estabelecidas pela sociedade, pela ética social. E essas coisas elas foram estabelecidas por homens. E é aqui que está um ponto interessante, porque quando entendemos que todas essas regras, nós iremos destrinchar algumas delas para que você seja aceito, ou mais bem visto, ou mais bem visto pela sociedade. Daqui a pouco iremos ver algumas, mas essas regras elas foram criadas por homens. Não são basicamente as coisas que Deus pede que nós venhamos a cumprir. Não são evidentemente as regras que o Senhor nos pede. É bem fato que dentro das regras do Senhor, nós muitas vezes deixamos a desejar. Em contraparte a isso, dentro das regras da sociedade, nós nos esforçamos para conseguir bater tais metas. Nós gastamos energia, gastamos do nosso precioso tempo, E a verdade é que, mesmo gastando tanto tempo para essas coisas, nós insistimos, O homem insiste em dizer que é de Deus, E isso é algo bem importante, Mas por tantas vezes, não poucas, muitas, dizemos que somos de Deus, mas deixamos por muitas vezes as coisas de Deus de lado, para buscar cumprir as nossas metas sociais. E isso é interessante. Eu tenho um aplicativo no celular, que é um aplicativo de Bíblia, e de X em X tempo ele toca um alarme para oração. E é incrível como eu não consigo cumprir todas as vezes que o alarme toca. Essa é a verdade, porque isso é a realidade que nós enfrentamos no nosso dia. Às vezes o Espírito Santo do Senhor diz, vai orar, e você olha para a pia e você diz, vou lavar a louça. Às vezes o Espírito Santo diz, vai ler a Bíblia, e você olha para o celular e diz, vou ver algum vídeo, vou responder o WhatsApp, irei ver o Facebook. Enquanto o Espírito Santo pede para que nós venhamos a cumprir algo no âmbito espiritual, por vezes, não poucas, muitas, nós buscamos cumprir, damos prioridade às coisas terrenas. E por aí nós já podemos entender que talvez o nosso amor de fato, na prática, talvez o sentimento que esteja aí, ele é de fato verdadeiro. Você tem isso dentro de você e a convicção, mas só que a convicção ela tem que ser exposta também na prática.
E aqui, obviamente, eu também sou altamente cobrado, porque isso engloba a todos nós, porque somos sim muito devedores ao Senhor. Nada do que nós possamos fazer, ou em excesso, ou em grande quantidade, ainda não é de se comparar com a graça que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Louvado seja Deus pela sua graça, que, a saber, é um favor imerecido, ou seja, nada do que nós pudéssemos fazer, ou nada do que nós podemos, e não fazemos. Se nós fizéssemos, ainda assim, não seríamos dignos de tal graça, favor imerecido. E a verdade é que, por muitas vezes, a gente deixa, esse amor ficar abafado. O amor que, como eu disse, nós dizemos que temos pelo Senhor. Muitas vezes nós abafamos ele para cumprir algumas metas dessa vida. E não podemos deixar que isso aconteça, ainda que nós deixamos, a verdade é que nós não podemos. Nós devemos ser bem vigilantes quanto a essas coisas, e talvez deveríamos ser menos vigilantes, quanto às regras dessa vida, quanto às regras, das coisas que a sociedade, regras que foram homens que nos impuseram, Basta dizer que talvez um auxílio emergencial vai ser contado, que a gente vê, os postos enchendo de mães levando seus filhos para receberem medicamentos, vacinas, coisas que sequer elas sabem de onde vieram. E é interessante, outro dia a minha esposa foi ao hospital e todo mundo que entrava no hospital saía vacinado, saía tomando alguma injeção. E ela pegou e disse: o que é que tu acha? Eu disse: não toma, é óbvio, não toma, porque é claro que todo mundo que está aí não está com a mesma doença, todo mundo que está aí não está com a mesma enfermidade, é óbvio, mas todo mundo está tomando a mesma injeção. Por acaso só existe um que é a cura para todos, que é Cristo, Interessante isso, mas as pessoas se submetem a essas regras, porque é necessário ter, por exemplo, dentro da situação, o cartão de vacina completo, para que você possa ter acesso a outros serviços. E a verdade é que são metas que homens colocaram, e que com tanto zelo, e isso cabe a nós prestar atenção, que de fato com tanto zelo a gente busca cumprir essas metas sociais, e não temos o mesmo zelo pela busca das coisas eternas. É este o ponto que nós estamos a discutir, A verdade é que essas coisas ela causa na mente do homem uma certa confusão. Elas trazem para o entendimento do homem, um embaralhamento de concepções e entendimentos. É uma Babilônia, se é assim que eu posso dizer. Babilônia porque a tradução literal de Babilônia no hebraico é grande confusão. Então, quando se fala de Babilônia, por isso a gente também vê o termo Babel, Babilônia vem de Babel, aonde houve ali a confusão das línguas. Então, causa, um engano na mente do homem. E qual engano é esse? É o entendimento de forma sutil, sorrateira, a compreensão pela nossa mente de que, cumprindo estas metas, estamos alcançando as bênçãos do Senhor. E isso é muito interessante, porque às vezes o sentimento, de que eu alcancei certa meta, e aí eu já não uso mais o exemplo, da vacina ou de qualquer outra coisa assim, mas eu coloco o exemplo da casa própria, Coloquemos o exemplo da casa própria, A gente costuma dizer que quando consegui minha casa própria foi um presente de Deus.
né? Tem gente que, quando consegue comprar o carro, coloca um adesivo, presente de Deus. Então, quem não tem carro, não tem presente de Deus, né? O entendimento mais ou menos contraposto é esse. E a verdade é que nós entendemos que essas coisas, né? Consegui comprar o celular que eu queria. O meu celular estava bom, mas eu estava precisando de outro, né? Foi uma bênção que Deus me deu. Constantemente nós nos deparamos com essas situações, onde o que nós alcançamos, consegui comprar a moto dos meus sonhos. E isso para a gente, né, é como se fosse uma bênção do Senhor, né? Mas a verdade é que isso são frutos do nosso trabalho, tanto se é ministrado aqui. E a intenção dessa ministração é fazer esse desembaraço, né? É dar uma luz a essa confusão, ao entendimento, né? De que as coisas dessa terra, as coisas materiais que nós trabalhamos para alcançar, quando alcançamos, né, são permissões do Senhor. Claro, tudo é bênção do Senhor para a vida do cristão, porque o Senhor, Ele nos permitiu alcançar aquilo, mas só que a confusão que existe é que nós associamos isso, né, essas coisas de forma inconsciente, né, a bênçãos eternas. A bênção de fato é do Senhor, né? Em 2 Coríntios, e rapidinho abrir aqui para os irmãos, eu esqueci, acabei esquecendo de marcar aqui o texto. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4 também, a palavra diz o seguinte, né? A partir do 3 e 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, né, cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só que interessante. O entendimento, ele pode sim ser confundido, ele pode sim ser cegado. E isso vem de que forma, né? A palavra nos mostra que quem é que cega o entendimento. É claro que a gente vê no contexto que é mais acerca dos incrédulos, mas a confusão, né, na mente do homem acerca destas coisas que estamos falando, ela traz uma cegueira espiritual, né? E quem faz isso é o Deus desse século, a saber, o próprio diabo, a saber, Satanás. Né? Quando ele leva o Senhor Jesus Cristo, né, ao pináculo do tempo, na tentação de Cristo, né? Ele diz: vede todos os reinos da terra, tudo isso a mim foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Ou seja, o Deus desse século, né, o Deus desses reinos e desse reino, o qual nós estamos, né, introduzidos, é o próprio diabo. E é ele que faz questão de trazer essa confusão para a mente do homem. E você pode estar dizendo: não, irmão, não é bem assim. Amém. Glórias a Deus que você não tem essa confusão na sua mente. Mas eu entendo e penso que você conhece pessoas que pensam que porque está alcançando as coisas dessa terra, porque está alcançando bens materiais, acham que é sinal de Deus na sua vida. Mas quando você vê, né, a vida dessas pessoas, não atentando de fato, né, a vida delas em si, mas quando você contempla, são pessoas que não têm uma vida de busca ao Senhor, são pessoas que não se importam com Deus, mas elas entendem, e aí que está a confusão. Elas entendem que porque alcançaram os bens materiais, os objetivos e as metas dessa terra, né? Porque se você tem uma bicicleta, você é alguém pobre, né? Se você tem uma moto, você é alguém que está legal. Se você tem um carro, você é alguém. Se você tem uma casa, você já é alguém mais. É
a distinção que a sociedade traz. E por isso muitos estão caminhando em confusão. O homem, em si, ele tende a sofrer, esse ataque do diabo, essa cegueira, caindo em confusão. E o que a gente vê é que são pessoas até ímpias, que acham que porque estão alcançando os objetivos dessa vida, são pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. E por isso eu faço essa distinção desses dois pontos, a saber, o que é material conseguimos com o nosso esforço. É como o irmão sempre gosta de dizer, comentar nas suas ministrações: quer prosperidade, quer prosperar nessa vida, trabalhe. Com certeza os frutos do seu suor serão colhidos, e que tudo seja para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim, muitos estão achando que as recompensas dessa vida são o que Deus tem para o seu povo. Quantas pessoas nós não conhecemos e são pessoas cristãs, são pessoas que se dizem de Deus, mas elas entendem que a sua vida material mostra, reflete a graça de Deus sobre a vida dela. Quando a palavra nos mostra que Deus para nós, Ele tem bênçãos, louvado seja Deus, espirituais, são bênçãos que já estão preparadas para todo o seu povo, louvado seja Deus, glórias ao Senhor. E o pensamento, mais ou menos, da sociedade que vivemos é esse: conseguir tal objetivo, Deus que me deu, conseguir o carro, aí, como eu disse, bota o adesivo, foi Deus que me deu, e a gente vê que isso abrange de várias formas. Não é que Deus não possa dar um carro. O que eu estou trazendo aqui é acerca do engano, que é dito que venha para tal igreja que você vai ganhar um carro, a chave da sua casa, faça X oferta e você será abençoado, a chave da sua casa será entregue. O nosso amado irmão Adriano, ele sabe figurar mais esses pontos, e eu me divirto com o que ele consegue fazer. É interessante, porque a verdade é que se tem essa ideia, de que se conseguiu alguma coisa dessa vida, foi Deus que lhe deu, alguma coisa material. Esse sentimento gera uma confusão na mente do homem, o levando a acreditar que a vida boa nessa terra, e aí nós temos um ponto: o que é a vida boa? A vida boa para um nem sempre é a mesma para outro, mas a sociedade, ela definiu vida boa, para a gente. É a ideia de conforto, é a ideia de riqueza, de bens materiais, é a ideia de nunca passar aperto, nunca passar necessidade. E a gente vê muito disso nas igrejas hoje em dia, confundindo a mente do povo de Deus. E nós não podemos ficar nessa confusão. Glórias a Deus, porque tudo faz parte da graça do Senhor na nossa vida. Mas a verdade é que é dito, é pregado, é implantado de forma indireta, Eles não falam de forma direta, mas de forma indireta. Tem alguns que são bem caras de pau mesmo, e eles vendem até terreno no céu, mas de forma indireta é colocado esse sentimento de que o conforto que nós temos, na nossa casa, você trabalhou, você suou, e você alcançou aquele objetivo, é tido como se fosse uma bênção eterna. Mas de fato não é bênção eterna. De fato é: comerás do fruto do teu suor. Isso é a palavra que nos traz. Então, óbvio que a graça do Senhor, ela tem nos dado saúde para correr atrás, mas o entendimento
que se alastra é de que a vida boa nessa terra, né, é o reflexo, é o resultado, né, da graça de Deus mediante a sua busca. E isso aqui é muito bizarro, porque se fôssemos receber da graça de Deus de acordo com a quantidade do que buscamos, estaríamos em situação muito pior do que nos encontramos agora, porque de fato não merecemos a graça do Senhor, sequer pela nossa busca, e mesmo assim Ele tem derramado a sua graça sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse é o entendimento que se tem, né? É de que a vida boa nessa terra. Em contrapartida a isso, a palavra ela nos adverte que no mundo, nessa vida, nós teremos aflições, né? E nem precisa buscar as aflições, elas virão de uma forma ou de outra. Se você ficar parado, virá aflições; se você correr, virá aflições. Mas louvado seja Deus, porque o salmista disse: aonde quer que eu esteja, seja no monte, seja, né, no vale, ou seja no cume dos montes, aí o Senhor está também. Louvado seja Deus, porque aonde quer que nós estivermos, o Senhor estará conosco, independente do momento, seja nas aflições ou também na tranquilidade. Aí o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. E a verdade é que se nós recebêssemos de acordo com a nossa busca, estaríamos falidos e fadados, né, à condenação eterna. Mas recebemos muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus, né? E eu trouxe aqui um exemplo, né, do que nós vemos no nosso dia a dia acerca desse sentimento, essa ideia de que a vida boa nessa terra, né, é reflexo da graça de Deus mediante a sua busca, né? O sentimento que se tem é: se eu estou orando pouco, né, e isso aqui é para cristãos, ou nem orando, né, mas estou alcançando os meus objetivos, é sinal de que Deus é na minha vida. É interessante como a gente vê isso, né? Pessoas que, se você pergunta, né, o mais simples possível, né? Outro dia eu fiz um quiz com os jovens e foi maravilhoso, foi uma experiência muito legal, né? Onde várias perguntas pertinentes à palavra foi feita, né, para eles responderem. Alguns colaram de outros, né, deu para perceber, mas foi bem legal. E a verdade é que nós vemos, né, inúmeras pessoas com esse sentimento. Pergunte-as, né? Você pode ver que elas dirão: louvado seja Deus, eu tenho um carro, ou louvado seja Deus, eu tenho uma casa, ou eu não pago aluguel, ou o que for. E pergunte: você ora? Ou não vá tão na oração, é tão íntimo, né, a oração. Então, você lê a Bíblia? Você verá e você se estarrecerá. São pessoas que não lêem a Bíblia, mas elas têm esse sentimento de que, por estarem alcançando as coisas dessa terra, né, o que são as coisas dessa terra são os objetivos que ela traçou para a vida dela, né? Eu tenho o objetivo de, né, morar em um apartamento, em um condomínio, né? E quando eu consigo, né, alcanço esse morar em um condomínio, é porque Deus está na minha vida. Mas você lê a Bíblia? Não. Então eu não sei se Deus está na sua vida. O apartamento é fruto do seu suor. Eu não sei se de fato Deus está na sua vida. Então, irmãos, essa confusão, ela não pode permear o nosso coração a ponto de nós chegarmos a comparar as bênçãos eternas do Senhor para nós com as coisas dessa vida.
apesar de também ser bênçãos do Senhor para nós, permissões do Senhor para nós obtermos aquilo, né, os nossos objetivos, né, isso não se compara com as bênçãos eternais, louvado seja Deus, porque as bênçãos eternais nós vivemos no Espírito, e essas coisas nós vivemos na carne. O Espírito, ele não precisa usar carne, quem precisa é a carne. É interessante isso. O Espírito, ele não precisa usar celular, ele não precisa de Wi-Fi, ele está conectado ao Criador direto, louvado seja Deus. Então, é mais ou menos isso, né, que eu venho tentar combater essa confusão que se tem no entendimento das coisas entre coisas terrenas e coisas eternas. Na verdade, a palavra diz que as bênçãos eternas que o Senhor tem para nós, a palavra diz, o que o Senhor tem para nós, o coração nem sequer sentiu, a mente não pensou, louvado seja Deus, e sequer subiu ao pensamento do homem. Glórias ao Senhor, louvado seja Deus. São coisas que nós sequer temos capacidade de pensar. E aqui é um ponto aonde, né, se liga com o louvor que nós entoamos para a glória do Senhor, né? Que a beleza da santidade do Senhor, ou seja, as coisas eternas, louvado seja Deus, para a vida do homem, é maior do que as maravilhas da terra, louvado seja Deus. Não é de se comparar, não dá para se comparar as bênçãos eternas com bênçãos terrenas, né? E eu vou chamar de bênçãos terrenas, porque são bênçãos, conseguimos com o nosso suor, né? Mas é o Senhor que tem nos abençoado com vigor, com saúde, com força, para buscarmos, né, obter, alcançar os objetivos que temos, louvado seja Deus, né? O outro sentimento, né, eu estou lendo pouco a Bíblia, ou nem estou lendo, né, mas, né, eu estou conseguindo comprar aquilo que eu, entre aspas, preciso. E eu coloquei agora há pouco, né, acerca do exemplo de fútil celular, e sinceramente é fútil. E eu gostaria que tentássemos lembrar, quem disse que precisávamos de um celular? Interessante isso, né? Porque em tempos atrás celulares não eram necessários. Hoje, para alguns é vital. Não é apenas necessário, é vital, né? Então, estou lendo um pouco a Bíblia, ou nem estou lendo, mas como eu tenho alcançado as coisas que eu tenho por objetivo nessa vida, né? Eu não leio a Bíblia, mas eu estava desempregado e uma porta de emprego se abriu, né? Eu não oro, mas abriu a porta de emprego, é sinal de que Deus, né, Ele está satisfeito com a minha busca. E aqui eu falo não para pessoas do mundo, mas para nós cristãos, né? Temos esse sentimento introduzido de forma sorrateira na nossa mente, no nosso entendimento. Tem pessoas que de fato sequer têm uma vida de oração, né? Mas ela se dá ao direito de achar que porque as coisas dessa terra estão chegando, estão vindo, né? Porque a feira sempre está lá intacta, né? Não passa aperto nessa vida, né? As contas sempre estão pagas, né? Não passa um momento de dificuldade, né? Por isso está tudo bem, quer dizer também que ela está bem com Deus, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, se não estivermos bem com Deus, nem as coisas boas desse mundo, né, nem a vida boa desse mundo pode nos completar.
E nós vemos isso em pessoas que têm os seus bens, mas que não têm uma vida alegre, não têm uma vida boa, porque de fato a vida boa é a vida verdadeira com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Essa Babilônia, essa confusão, ela é implantada de forma sutil na mente do homem. Esse entendimento, ele é implantado de forma sorrateira, indireta, Na antiga Babilônia, já que estamos falando de Babilônia, o povo ele era escravizado, Ele era jogado na cova dos leões, eram jogados em fornalhas, os exemplos, na palavra do Senhor. O povo era esmagado mesmo, e a gente vê isso, até aos tempos de Cristo e posterior. A gente teve o estudo outro dia da igreja de Esmagada, Esmirna, a igreja que era pisada, o entendimento daquele tempo era que maltratando iria convencer o povo, iria tomar a mente, iria mudar o entendimento do povo, maltratando o povo, escravizando, pisando mesmo, vamos afugentar eles, jogando os cristãos no Coliseu, crucificando, como a gente teve o estudo outro dia de como os irmãos eram perseguidos, e eram mortos, de todas as barbaridades que nós vimos acontecia com a igreja, porque era dessa forma que se era coagida, era dessa forma que se era levado o povo a negar, porque se nós contemplamos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali foi mais ou menos não apenas adorar a estátua, mas ao mesmo tempo em que se decidia adorar a estátua, você estava negando a Deus. E aí aqueles jovens, eles não temeram, eles confiaram no Senhor, e o Senhor trouxe para eles o livramento. Louvado seja Deus. Então o entendimento era esse, que pisando, esmagando, maltratando, matando, prendendo, crucificando, é assim que a gente vai fazer eles negarem o Deus deles, E a gente fica maravilhado quando estudamos, a palavra do Senhor, porque nós vemos que quanto mais os irmãos eram maltratados, mais pessoas se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E é interessante isso, porque não só nós percebemos isso, mas o Deus desse presente século, ele também percebeu isso, e ele viu que isso estava gerando para ele prejuízo e ganho para o reino. E o que aconteceu? Ele decidiu confundir as coisas, Voltamos para a ideia da confusão, E nós podemos ver que hoje nós vivemos em uma Babilônia moderna. É uma Babilônia com uma cultura moderna, aonde insiste em escravizar o povo, aonde os reis dessa terra, nossos saudosos presidentes, os líderes da sociedade, os políticos, os legisladores, eles criam regras que perseguem o povo. Mas só que a escravidão hoje, ela não vem simplesmente por meio dessas regras, porque eu comecei falando que essas regras, elas são regras sociais, são regras que você cumprindo-as, você será um cidadão, Mas quanto a questões espirituais, a escravidão, ela ainda é imposta, o negar a Deus ainda é imposto, e você deve estar se perguntando:
Mas hoje não tem nenhuma espada no meu pescoço, não tem nenhuma cruz para me ser posto, não tem cova de leões e muito menos fornalhas, né? Eu não vou entrar no mérito de estátuas, porque isso nós sabemos que tem. E hoje não é apenas de ouro como Nabucodonosor, tem em banda de lata ídolos, né? Para quem quiser os adorar. E muitos homens são colocados como ídolos, mas a verdade é que a Babilônia ela continua perseguindo o povo de Deus, né? E a intenção não é simplesmente matar a carne, porque entenderam que matando a carne, Esmirna, não adiantava de nada, né? Porque morria só a carne. Teve irmãos, né? Nós vimos na palavra do Senhor, né? Que ele, o Antipas, né? Antipas chamado de testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo, né? Foi colocado num bezerro, né? Ali de metal em óleo fervente. Teve outro irmão que foi colocado em uma fogueira e quando se demoraram, ele diziam: acenda logo essa fogueira que eu quero encontrar com o meu Senhor, louvado seja Deus. Então a intenção, né, de coagir o povo é para que ele negue a Deus, porque o inimigo sabe que negando a Deus não alcançaremos as metas que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, né? A saber, metas eternas e futuras, Jerusalém celestial, novos céus e nova terra, uma vida eterna, corpos imortais e incorruptíveis, louvado seja Deus. E para, né, que se instale uma confusão, eu vou clarear a mente dos irmãos para que os irmãos, né, não fiquem tão confusos, né, em tantas palavras. O fato é que essa perseguição ela vem hoje por meio, né, de Pérgamo, né? Eu espero e acredito que os irmãos lembram o que significa Pérgamo, né? Casamento falido, né? E então nós passamos, né, de uma Babilônia que maltratava, matava, né, o povo para fazer o povo negar, para uma Babilônia moderna, né, que por meio de uma espécie de casamento, né, Pérgamo, né, lisonjios, né, nós caímos, né, por meio de presentes. Olha que coisa interessante, é uma confusão de fato, porque nós entendemos que, né, os presentes naquela época onde os irmãos eram esmagados, presentes eram dados, né, para os que faziam a vontade dos seus imperadores, né, eram renomeados, né, eram presenteados. Só que agora a Babilônia, né, por meio desse casamento conturbado, ela oferece para a queda do povo de Deus, não é mais chicote, não é mais fornalha, né, não é bezerro, né, com óleo fervente, não é fogueira, não é crucificação, mas são presentes, coisas que vai atrair a mente do homem, roubar a sua atenção, roubar o seu precioso tempo, né? E agora nós ligamos com o começo, né, da mensagem, aonde nós vemos que, né, o amor ele vai estar aonde você gasta mais tempo. Se gastamos mais tempo no celular, é porque amamos mais o celular, porque o amor não é só por palavras, mas é também na prática, né? Então nós recebemos agora para cair, não são mais, né, açoites, não são mais afrontas, né, que vai maltratar a nossa carne, mas são os presentes da Babilônia moderna, né? A Babilônia moderna, ela trouxe essa confusão,
né? Ela lhe dá presentes para que você faça a vontade não de Deus, mas sim do Deus desse século, o Deus que cegou o entendimento e já não se entende mais, né, de que os presentes que a Babilônia moderna trouxe nós não deveríamos aceitar, ou no mínimo poderíamos nos contrapor, né, relutar a usar esses presentes, porque são coisas que de fato estão roubando, né, a nossa energia e o nosso tempo, né? Estamos acabando por passar muito tempo com os presentes que a Babilônia nos tem dado e rejeitando, né, a busca pelo Senhor. Fica assim evidente que se nós fôssemos receber de acordo com o que buscamos, estaríamos numa situação bem complicada, né? Hoje caímos por meio de presentes que o sistema babilônico moderno nos oferece. E sabe o que é interessante? É que ainda por cima nós temos que pagar por isso. É interessante demais isso, né? Hoje nós pagamos por uma TV por assinatura para gastar tempo assistindo séries, né? Nós pagamos por uma TV por assinatura para gastar tempo assistindo futebol, né? Pagamos por um videogame para passar tempo jogando videogame, né? Pagamos por uma televisão para gastar tempo, né, assistindo televisão. E esses presentes da Babilônia traz a sensação de vida boa, de conforto, né? Eu quero, óbvio, sofá que dê para mim se deitar e se espreguiçar e dormir e assistir televisão e eu quero a comida, né, melhor na minha mesa. E esse sentimento de ter essas coisas, eles não podem ser confundidos com o sentimento de alcançar a graça do Senhor, porque a verdade é que da graça do Senhor nós só alcançamos buscando a sua presença. E como é que buscamos a presença do Senhor? É gastando tempo com Ele, porque os presentes dessa terra, dessa vida, né, eles não se comparam com os presentes eternos que Deus tem para nos dar, né? Então, a palavra do Senhor diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tesouro, nós sabemos, fala de algo precioso. Então, o que é que está sendo mais precioso para nós nesses últimos dias? Porque sabemos e entendemos que são sim os últimos dias, são dias finais, né? A gente ontem estava conversando sobre essa epidemia de bonecos, né, que está acontecendo aí. Veja que grande confusão na mente das pessoas, a ponto de você comparar um boneco, né, com uma criança de verdade. Então por aí você vai perceber que existe sim confusão, né? E nós não podemos deixar essa confusão também entrar na nossa mente, né? Nós devemos sim buscar essas coisas, mas buscar essas coisas sem deixar de buscar as coisas eternas, e mais ainda buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, as coisas eternas. As demais coisas, elas serão acrescentadas. O Senhor nos dará graça para trabalharmos e para alcançarmos algum conforto no nosso lar, né? Para alcançarmos algum bem que almejamos alcançar. Não é que o Senhor não quer que você tenha um carro, não é que o Senhor não quer que você tenha uma moto, mas é que o Senhor, Ele quer que nós venhamos a entender que isso não são bênçãos eternas, são bênçãos, mas são coisas dessa vida. As bênçãos eternas
que nós recebemos do Senhor, Jeremias 29:11, diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso, de vós, diz o Senhor. O que o Senhor tem em pensamentos para nós são paz, glórias ao Senhor, e riquezas e bênçãos eternas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eis que cedo venho, e comigo eu trago o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus. Então, o que o Senhor tem de fato para a gente são coisas eternas da parte do Senhor para nós. São bênçãos que não têm fim. Louvado seja Deus, Louvado seja o Senhor. Maria, ela entendeu isso, porque ela se pôs a buscar o que de fato era importante. Tanta coisa poderia ser importante ali na casa dela, quando o Senhor Jesus Cristo chegou. Até mesmo preparar algo para o Senhor comer, podemos conjecturar. Mas o mais importante foi dar aos pés do Senhor, porque ela sabia que isso era de fato algo que ia trazer para ela, recompensas eternas. Então, nós podemos ver que existe sim, de fato, uma confusão na mente das pessoas, aonde o entendimento de que a vida boa nessa terra é também o entendimento de que o Senhor está abençoando, O Senhor está abençoando sim, louvado seja Deus. Mas as bênçãos do Senhor, elas são bênçãos eternas para a nossa vida. O que nós, buscamos dessa vida, os objetivos que nós temos para alcançar, busque, trabalhe para alcançar, e que o nome do Senhor seja glorificado sim, quando alcançarmos. Mas devemos entender que isso não são as bênçãos eternas que o Senhor tem para nós. As bênçãos eternas que o Senhor tem para nós, elas não se acabam. A palavra que nós lemos, ela começa dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E aqui é amor, colocar o coração mesmo, aplicar o coração. É interessante como a gente vê, e muitas vezes a gente está com o coração aplicado a alcançar alguma coisa desse mundo, acabamos amando alguma coisa desse mundo e buscamos aquilo com veemência. Não é, já disse, não é que não se possa buscar, mas não devemos amar essas coisas, porque são coisas que passam, são coisas passageiras e não eternas. E o Senhor disse: alguém ama o mundo, e aqui amar o mundo também é amar o que no mundo há, O amor do Pai não está nele. E aqui nós vemos no versículo 16, a grande ressalva do Senhor acerca dessas coisas do mundo, que diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E é interessante aqui nesse versículo, porque nós vemos que fala sobre a concupiscência da carne, o pecado na carne mesmo, da carne, o desejo, que isso está relacionado mais intrinsecamente a pecados de âmbitos do adultério, essas coisas que mancham de fato a carne, Mas a gente também vê o Senhor destacando a concupiscência dos olhos, E aqui cabe novamente a pergunta: quem foi que disse que nós precisávamos de um celular? Ninguém disse, simplesmente eles nos apresentam, e o que os nossos olhos veem, acabam por desejar e vamos atrás dessas coisas. Simplesmente, o sistema babilônico moderno, ele bota, as suas coisas diante dos nossos olhos, e aí a gente vê a concupiscência dos olhos, porque desejamos aquilo e muitas vezes acabamos por aplicar o coração para buscar aquilo.
E aí o Senhor nos adverte que nós não devemos amar essas coisas, porque todas essas coisas, seja a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que vemos e desejamos, não devemos amar, porque todas essas coisas não são do Pai, mas são do mundo, e com o mundo também passará. E no versículo 17 termina dizendo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós compreendemos que toda essa confusão que foi feita, trazendo para nós o entendimento de que essas coisas que nós víamos como bênçãos celestiais, elas são coisas que são passageiras. A palavra ela diz que todas essas coisas hão de passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor é esse que permanece para sempre. Porque aquele que faz a vontade do Senhor é como aquele que persevera até o fim. E esse a palavra diz que será salvo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Essa é a breve palavra que o Senhor me deu a trazer para os irmãos nessa noite. Que nós venhamos a entender que sim, devemos buscar alcançar os nossos objetivos nessa terra, mas não devemos aplicar o coração em amor por essas coisas, porque essas coisas são passageiras, mas devemos aplicar o nosso coração em amor a buscar, fazer e viver a vontade do Senhor, permanecer na vontade do Senhor, porque assim alcançaremos não apenas os objetivos dessa vida, mas alcançaremos bênçãos eternas. Louvado seja Deus. Amém, irmãos?